A história que chega pra gente a partir de agora do Cidade Alerta. Uma família aqui de Campo Grande não consegue cremar o corpo, pessoal, desse senhor aqui, ó. Esse senhor aqui, ele morreu, o senhor Jair Correia Brites, né? E aí, pessoal, a vontade dele era que o corpo dele fosse cremado. Só que acontece o seguinte, o crematório alega que para isso acontecer, né, é necessário a autorização dos filhos da pessoa que morreu ou uma autorização expressa da pessoa de que ela quer ser cremada. Aí começa um verdadeiro impasse, pessoal. Sabe por quê? O problema é que um dos filhos do seu Jair não quer a cremação do pai. E aí o caso foi parar na justiça. Um momento que já era triste, de muita dor por conta da despedida de um ente querido, virou um pesadelo. No dia 18 de fevereiro, Jair Correia Brites, de 95 anos, morreu. Ele lutava contra um câncer e, nos últimos anos, se tornou cadeirante. Como o desejo de seu Jair, a filha Lidiane optou por cremar o corpo do pai. Foi aí então que toda a história começou. A PAC sinalizou para a gente que se houvesse algum filho que não concordasse, que eles não seguiriam com a cremação. E feito isso, nós precisamos constituir aí um advogado para que fizesse esse processo para nós. Segundo a filha, em 2005 foi quando o pai dela assinou o convênio funerário. Já em 2022, ele fez um upgrade para então ser cremado. Depois que o seu Jair morreu, um impasse começou. A funerária disse que apenas com a autorização dos filhos e da esposa era possível fazer a cremação do corpo do falecido, ou com um documento autenticado confirmando o desejo do seu Jair. Só que isso não aconteceu, já que um dos filhos foi contrário à decisão. Tudo isso virou caso de justiça e atrasou a realização da última vontade do seu Jair, de ser cremado. O corpo do aposentado está congelado e armazenado desde 18 de fevereiro. Segundo Lidiane, ela disse ter sido avisada sobre a papelada de autorização dos filhos só depois da morte do pai. Inicialmente, todos os filhos tinham concordado e, na sequência, um dos filhos voltou atrás. E aí, o atestado de óbito já estava pronto, né? E a PAC sinalizou para nós que não poderia fazer caso houvesse uma divergência. A família então contratou um advogado para negociar com a empresa. Depois de tentar e não conseguir resolver a situação extrajudicialmente, Marco Antônio, advogado da família, entrou com um pedido judicial de alvará. Nós estamos distribuindo agora um pedido de alvará. Poderíamos entrar com um pedido de obrigação de fazer contra a Pax, porque ela não está cumprindo com com o seu compromisso contratual. Décio Braga, advogado da funerária, explicou e ressaltou que é necessário haver uma declaração de vontade firmada pelo falecido, quando ainda em vida, ou com a anuência do cônjuge e filhos, autorizando a cremação. Ele ainda explicou que, como um dos filhos se manifestou de forma contrária e existe esse impasse, para evitar um futuro problema, não há como proceder à cremação, a não ser por ordem judicial. A empresa enviou ao ilustre advogado um e-mail explicando a motivação, os porquês da não cremação, inclusive dizendo ao mesmo que ingressasse em juízo pedindo um alvará para que fosse feita a cremação. Ele ainda destacou que a funerária quer resolver essa situação o quanto antes, mas que precisa respeitar a decisão do filho, que foi contrário, e que vai aguardar a decisão judicial, para então prosseguir com a cremação ou sepultamento. O juiz decretou através de uma liminar, a empresa vai cumprir fielmente o mandado judicial. A expectativa é que um juiz analise o projeto em até 5 dias úteis e que tudo se resolva. É uma coisa tão simples que poderia ter sido feita em cartório e hoje a gente não estaria passando o sufoco que a gente está. Olha, imagina, hein? Seu Jair, pessoal, morreu aos 95 anos, volta a reforçar, né? Houve ali uma pessoa da família que não quer que o pai seja cremado e é claro que o caso vai parar para a justiça. O luto, ele é tão doloroso, né? Ele é um processo tão doloroso, mas eu acredito, né? Eu acredito que se a vontade de Jair, lá enquanto ele estava vivo, nessa conversa entre os familiares, a vontade dele seria de ser cremado, eu acredito, né? Que a vontade deveria ser respeitada.
Porque as memórias, pessoal, o amor incondicional ficam eternamente, né? Tanto aqui na mente quanto no coração. Agora, de fato, aos 95 anos, né, a partida aqui do seu Djair, a briga ir para a justiça, eu acredito que é algo tão doloroso, tanto quanto o luto, né? Eu espero de coração que a família se entenda, que os filhos se entendam e que a vontade aí, né, do pai, ainda em vida, prevaleça, pessoal, ainda em vida prevaleça.